Então, a lei será a norma do juízo. Tiago chama de lei da liberdade, porque ela nos liberta da escravidão do pecado, ela liberta da ignorância, ela traz o conhecimento, da palavra. Agora, o juízo de Deus, que todos nós teremos que comparecer um dia, ele na Bíblia é dividido em 3 fases. E agora a nossa próxima tarefa é tentar entender quais são essas fases. Essa primeira fase do juízo nós chamamos de juízo pré-advento ou investigativo. Pré-advento porque ele acontece antes do advento da volta de Cristo, ou investigativo porque ele investiga o caso das pessoas para definir quem vai se salvar e quem vai se perder. Então vamos entender o juízo de Deus. Esse juízo se divide em 3 fases, mas é na primeira fase que todos os casos são decididos. Na segunda fase não tem decisão, na terceira fase não tem decisão. Só na primeira fase é que os casos são decididos para a salvação ou para a perdição. Então vamos olhar para alguns textos da Bíblia e entendermos como que é a primeira fase. Daniel capítulo 7, no verso 9 em diante, há uma descrição dessa primeira fase do juízo. Daniel diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então aqui nós temos um tribunal se assentando e os livros sendo abertos. Que livros são estes? Livros de registros. Em toda a Bíblia você encontra esses livros. Esses livros de registro são os livros que registram as ações, os pensamentos e as palavras de cada ser humano. Então, quando o juízo se estabelecer, esses livros serão abertos e as pessoas serão julgadas de acordo com o que está escrito nos livros. E os livros descrevem a vida de cada pessoa. Então, tudo que eu faço, tudo que você faz, desde o dia que você nasceu, está sendo mantido um fiel registro de tudo isso. E é esse registro que vai ser aberto no dia do juízo. Aí eu pergunto mais uma vez, quando é que as nossas igrejas estão ensinando isso para os nossos membros? Quando é que as igrejas estão ensinando isso para as pessoas? Para que as pessoas saibam que nós temos um estilo de vida a levar. Porque hoje o que você ouve por aí é assim, você aceita Cristo como Salvador e agora tudo está bem. É verdade que Cristo é a salvação, mas Cristo não entra no coração para deixar a pessoa do mesmo jeito, para viver como vivia, para viver no pecado. Não, Cristo nos salva para a obediência. Então, por exemplo, eu aceitei Cristo como meu Salvador, mas eu continuo fraudando no comércio. Que Cristo é esse que você aceitou? Se você continua fraudando no comércio. Não, eu aceitei Cristo como meu Salvador, mas eu continuo traindo a minha esposa. Que Cristo é esse que você aceitou? Então hoje a coisa está assim, você aceita Cristo e tudo está bem. E as obras? E o comportamento? Não, isso aí não se preocupa. Não se preocupa com isso. E quando a gente começa a falar de lei, não, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Já viram isso? Isso é do Antigo Testamento? Interessante. Mas quando querem cobrar o dízimo das igrejas, para onde é que eles vão? Para o Antigo Testamento. Ou seja, na hora de arrancar o dinheiro do fiel, aí tem que ir para Malaquias, para ameaçar com fogo, para dizer que é ladrão. Aí vai para Malaquias, para arrancar o dízimo. Mas quando você começa a falar de comportamento, de ética, de procedimento, não, isso é coisa do Antigo Testamento. Isso aqui é errado à luz da Bíblia. Não, isso é Antigo Testamento. Nós agora é Novo Testamento. Nós agora vivemos debaixo da nova aliança. Que nova aliança é essa? Agora é a graça. É a graça, o período da graça. E a lei? Não, o período da lei acabou. Acabou? Então eu posso matar agora? Posso roubar?
Posso adulterar? Posso mentir? Ah, não, isso você não pode. Então o que acabou? Aí as pessoas não sabem mais responder. Então você está entendendo como é sério a Bíblia? A gente tem que olhar para esse livro com muita seriedade. Se a gente quer ser cristão bíblico, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Tem que entender que o que se ensina em muitas igrejas por aí, de nada de Bíblia tem. Agora, você que vai toda semana numa igreja, senta lá com todo o desejo que você tem no seu coração de ouvir a palavra, de seguir o Senhor Jesus, de seguir a Deus. Você um dia quer ser salvo, você quer, então você tem que estar atento, porque tem muita gente por aí, e eu estou falando de pastores, padres, sacerdotes, missionários, bispos, sei lá mais o quê, que não está preocupado com a sua salvação, que não está preocupado com Bíblia, que não está preocupado com nada. E sabe o que disse Jesus sobre estes? Quando um cego guia o outro cego, ambos caem no barranco. É isso que vai acontecer. Ainda ontem, alguém me mandou um vídeo de um pastor aí, esses que têm costume de mandar botar água na beira de TV, na beira de rádio, dizendo assim, eu vou orar e Deus vai abençoar essa água. Eu nunca vi isso, Deus colocar a bênção em água. Deus vai colocar em bênção em água para você beber. Onde está isso na Bíblia? Aí ele disse assim, você não tem água não? Põe aí cerveja, põe cachaça, põe vodka. Eu vou orar e Deus vai operar. Olha aí. Então não tem água, mas você pode então beber a cachaça, beba a cerveja, Deus vai operar. Isso é a operação é do erro. Você está entendendo a que ponto nós chegamos? Então nós precisamos voltar para a Bíblia para entender, olha, vai haver um juízo. E o juízo vai ter como base a lei de Deus. E tudo que nós fazemos está registrado. E esses livros serão abertos no dia do juízo. E o que vai acontecer? Cada uma pessoa vai ser julgada de acordo com o que está escrito. Fechando o primeiro bloco, entenda uma coisa. Nesta primeira fase do juízo, descrita em Daniel 9, ou melhor, Daniel 7, 9 e 10, os nomes são analisados, as obras são analisadas, e nessa fase do juízo se determina quem vai se salvar e quem vai se perder. Então é na primeira fase que os casos são decididos. Quando terminar essa primeira fase, Jesus deixa o santuário celestial e vem à terra buscar os salvos. Então, antes que Jesus volte, tem que acontecer a primeira fase do juízo. E quando nós vamos aqui para Apocalipse 14, verso 6, a mensagem é assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, povo e língua, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então o anjo de Apocalipse 14, 6 e 7, ele anuncia que o juízo já chegou. Nós estamos agora nesse juízo. Ele está, ora, acontecendo. Por quê? Porque quando terminar esse juízo, Jesus vai voltar. Vimos no primeiro bloco a respeito do juízo pré-advento ou investigativo. Quem é que é julgado nessa primeira fase? Apenas aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. Por quê? Porque quem não aceitou a Cristo já está condenado. Ele não tem Cristo. Então, quem aceita a Cristo é julgado. Agora, pastor, por que é que alguém que aceitou a Cristo tem que ser julgado? Porque não existe na Bíblia essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí é ilusão que inventaram para você. Salvação é um processo diário. É por isso que Paulo ensina, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, eu aceito a Cristo e sou salvo. Isso é justificação. Agora, o que é santificação? É a obra que Deus faz em mim todos os dias. E a obra que Deus fez ontem, ela tem que continuar hoje. E vai depender da obra que Ele fará amanhã ainda. Porque Ele é quem efetua em mim o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, pode ser que alguém aceitou a Cristo, mas em algum momento abandonou a Cristo. Então, esse é condenado. Aquele que aceitou a Cristo e permaneceu fiel, esse é absolvido.
Então, nesta primeira fase, vai se determinar quem está salvo e quem está perdido. E quem é que vai se salvar? Aquele que um dia aceitou a Cristo e permaneceu em Cristo. Daí, há duas expressões teológicas que você deve conhecer: justiça imputada e justiça comunicada. O que é justiça imputada? Você aceitou a Cristo como Salvador, Ele pega a justiça dele e Ele imputa em você. Você está perdoado e você está santo. O que é justiça comunicada? Agora que você foi perdoado, eu vou comunicar a minha justiça para você, para que você continue fiel. Fiel até quando? Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, justiça imputada é quando nós aceitamos a Cristo. Justiça comunicada é a graça diária que Ele me dá para permanecer nos caminhos dEle. Justiça imputada é o meu título para o céu. Justiça comunicada é a minha idoneidade para o céu. É a minha maturidade para os céus. Eu preciso de ambos. Agora, e se eu não tiver a oportunidade de receber a justiça comunicada? A imputada pode me salvar. Quer um exemplo bíblico? O ladrão na cruz. Ele aceitou a Cristo, a justiça foi imputada, ele morreu. Ele não teve uma vida de santificação, ele não recebeu justiça comunicada. Ele foi declarado justo e assim ele foi salvo. Agora, se ele tivesse descido da cruz, ele teria sido um excelente cristão. E aí ele precisaria da justiça comunicada para andar todo dia na presença do Senhor. Esmeralda? Então, pastor, o senhor respondeu uma parte da minha pergunta. Porque se estamos na igreja, estamos aprendendo, aceitamos a Jesus, né? Estamos recebendo, passando e a palavra, e num dado momento passando algo que não está na palavra, passando algo que você aprendeu e está repassando. Uhum. E a responsabilidade? Porque a pessoa está na igreja, ela está achando que está fazendo certo, né? Aceitou Jesus e está fazendo certo. E ficaria como? Tanto o cristão, como quem está dando a palavra, quem está tendo a responsabilidade de passar essa palavra. Ok. Deus é tão bom que Ele vai ignorar o nosso tempo onde nós não conhecíamos. Então, se uma pessoa com sinceridade tem apresentado alguma coisa da Bíblia que não é a verdade, mas ele está fazendo isso com sinceridade, porque para ele aquilo que era o certo, Deus vai ignorar esse erro. Na realidade, no Novo Testamento, você tem duas palavrinhas que são bem interessantes. A palavra grega áfesis e páresis. Áfesis tem a ver com ignorar o pecado. Páresis tem a ver com perdoar. Então, há pecados que Deus perdoa, há pecados que Deus ignora. Quando é que Deus perdoa? Quando a pessoa reconhece que fez o pecado e pede perdão. Deus perdoa. Agora, quando a pessoa pecou e nem sabia que era pecado. Se ele não sabia que era, ele certamente não vai confessar. Então, Deus ignora esse pecado, porque a pessoa vivia num tempo de ignorância. Atos 17:30 diz isso. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então, Deus vai julgar o motivo do coração, certo? Por que a pessoa fazia aquilo? É isso que Deus vai julgar. É por isso que o juiz não pode ser de homens, né? Porque o homem só vê o aparente, né? Verdade, o coração, né? Só. E o coração só Deus quem vê. É por isso que o juízo é realizado por Deus. Adilson. Pastor, eu estava aqui imaginando uma coisa. Nós vivemos hoje num país, uma sociedade, onde a justiça parece que ela é a mesma, mas não é. Dependendo do grau de instrução, de nível social, se tiver bons advogados, o juiz pode interpretar a mesma lei, condenar um e absolver outro. Nessa justiça divina, isso não acontecerá. Ela será literalmente a mesma para todos. Aí. Claro. A Bíblia ensina que Deus julgará com equidade, com justiça e equidade. Deus é justiça. Deus nunca cometeu nem cometerá injustiças. Ninguém nunca será injustiçado. Então Deus ele vai julgar todos os casos e vai levar em consideração todas as questões. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. É por isso que ele é chamado de o justo juiz, né? Sim, hein? Deus não vai levar em conta o nosso tempo de ignorância, certo? Né?
como já foi falado, a partir do momento que a gente toma essa consciência e aceita Jesus, as coisas começam a acontecer. Só que a partir de qual momento seria essa consciência, assim, na prática? Porque muitas dúvidas as pessoas já me perguntaram. A partir do momento que a pessoa vai lá na frente da igreja, a partir do momento que a pessoa passa pelas águas, a partir do momento que a pessoa, mesmo não indo lá na frente, levantando a mão, mas ela teve um encontro com Jesus pessoal através da leitura da Bíblia, como que seria isso? Eu respondo a sua pergunta evocando um incidente do ministério de Cristo, né? Jesus contou várias histórias, né, para ilustrar as verdades, né? Então, em algumas delas, Jesus falou assim: você entendeu a história que eu contei para você? A pessoa disse: eu entendi. Então, agora vai você e faz o mesmo. Ou seja, você conheceu agora? Então, vai você agora e faz o mesmo. Então, a partir de agora, você pratica isso. Então, eu acho que o ponto é quando eu conheço a verdade. Por exemplo, eu fui ensinado desde pequeno de que aquele batismo que eu tive lá quando eu era um bebê recém-nascido era o batismo bíblico. Era o batismo verdadeiro. Aí quando eu cresci, fiz 13 anos, eu fui para a Bíblia e eu não achei esse batismo infantil na Bíblia. Eu entendi que o batismo na Bíblia é por imersão. Eu tenho que ser afundado nas águas depois de conhecer a Bíblia, depois de me arrepender, etc, etc. Então agora que eu conheci, aquele batismo lá não tem validade mais. Eu preciso passar pelo batismo bíblico. E se eu morresse sem conhecer o batismo bíblico? Não é que aquele batismo passaria a ter validade, mas Deus ia levar em conta a minha ignorância do assunto. Então, acho que o marco inicial é o conhecimento da palavra. E pode ser que no Bíblia Fácil de hoje seja um marco para muitos de nós, que a partir de hoje eu estou entendendo o assunto. E quando eu compreendo o assunto à luz da Bíblia, eu me torno responsável não só por viver, como por ensinar as pessoas. Porque hoje a grande maioria está indo no caminho largo, que leva à perdição. E a gente tem que ajudar as pessoas mostrando o caminho estreito, que é o caminho da vida, né? Okay? Porque eu já vi, pastor, algumas ações missionárias de algumas denominações evangélicas, que ela pega um tanto de pessoas, vamos supor, e faz um batismo coletivo, digamos assim, sem uma preparação. Então faz, por exemplo, batiza 300 pessoas, e aí pessoas, às vezes até mesmo moradores de rua, e não fizeram uma adequada preparação. Então, acredito eu que apesar dessas pessoas já terem passado pelo batismo bíblico, que seria a imersão, eu não sei se elas teriam essa consciência. Certamente não, porque o batismo é uma coisa muito séria, e você quando dá esse passo, é porque houve os passos anteriores que a Bíblia me dá. Então, a Bíblia diz para mim o que eu tenho que fazer antes de ser batizado. Então, se eu não sigo orientação bíblica, certamente eu estou colocando o carro na frente dos bois, né? Certo? Então, na segunda fase do juízo, agora ela acontece após a volta de Cristo. A primeira fase já determinou quem vai se salvar e quem vai se perder. Jesus volta para buscar os salvos. E agora vai começar um período de 1000 anos, que nós estudamos semana passada. A segunda fase do juízo, ou juízo comprobatório, ela acontece justamente durante esses 1000 anos. E que fase é esta? Para que serve esse juízo? Olha Apocalipse capítulo 20. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A segunda fase é claramente um juízo dos mortos. Quem é que está morto nesse momento da história? Os ímpios, todos os ímpios. Então, a segunda fase do juízo é o julgamento dos ímpios. É por isso que a fase é chamada de julgamento ou juízo comprobatório. Esse juízo é só para comprovar o porquê da perdição das pessoas. Vocês lembram que eu disse que quando estudássemos esse tema, nós iríamos entender
o que acontece com uma família onde a metade se salva e a metade se perde? É aqui que nós vamos agora entender. Então, durante 1000 anos, os salvos no céu vão julgar os ímpios que estão mortos. E os livros de registro serão abertos. Aí vamos pensar então num casal, ambos eram cristãos, seguiam a palavra de Deus, todo culto estava na igreja, Jesus volta e daqui a pouco vai lá para o céu o esposo e a esposa não vai, ou vice-versa. Aí o cônjuge chega no céu, cadê minha esposa? Ela não está aqui, ela não foi salva. Ok? Vai ter o juízo, né? Então vai começar o juízo, aí nós vamos nos livros de registro e eu vou olhar lá. Por que a minha esposa, por que o meu esposo não foi salvo? Por isso o juízo comprobatório, de comprovação. Aí eu verei por esses registros todas as investidas que o céu fez para salvar o meu cônjuge. Tudo que o céu fez, todas as chances, todas as oportunidades, e a despeito de tudo que o céu fez, a pessoa disse não. A pessoa não quis, porque finalmente salvação ou perdição é uma questão de querer ou não. A pessoa tem que querer, ela tem que dizer sim. Jesus falou isso em Apocalipse 3:20, né? Eis que eu estou à porta e faço o quê? E bate. Se alguém o quê? Ouvir a minha voz e abrir a porta, você percebe que é a partícula condicional? Eu estou à porta. Agora, se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. E se alguém não ouvir nem abrir, Cristo vai arrombar a porta? Não. Então nós vamos entender pelos livros que todas as chances foram dadas e ainda assim a pessoa não quis, por isso ela se perdeu. E quando nós entendermos os motivos da perdição, mesmo das pessoas que nós amávamos, nós vamos declarar assim: Deus foi justo. Deus foi justo. E essa justiça divina é que vai nos tranquilizar. E nós não lamentaremos pela eternidade a ausência dessa pessoa que nós amávamos. Por que não? Porque foi uma escolha que ela fez. Você entendeu? Está na hora, a minha redenção já não demora. O mal que fez